Ou o programa Área 51, né, Edson? É isso aí. Isso aí. Ô, Dani, bora lá continuar a entrevista aqui com a nossa querida Juliana Paz. Ela não é uma atriz, mas de nome tem. Pois é, né? É isso aí. Mas enfim, a gente sabe que você conhece o professor Hélio Couto. O que poderia dizer sobre ele um pouco pra gente? Olha, o professor Hélio Couto, para mim, sem dúvida, não só para mim, mas para muitas pessoas, é um divisor de águas, né? Eu faço a ressonância há 20 anos com ele. Perdão, há 10 anos eu estou na 20ª onda com o professor Hélio Couto. E, sim, é um caminho desafiador, tá? Não é fácil. Você tem que ter muita persistência para você trilhar esse caminho. Eu faço, os meus filhos fazem a ressonância harmônica. Os meus filhos estão na 8ª onda também. A ressonância harmônica, sem dúvida, é uma ferramenta de expansão de consciência fantástica. O que eu posso dizer para você? É um caminho desafiante, tá? Você precisa ter muita persistência, você precisa querer muito. Quando eu conheci a ressonância harmônica, eu estava prestes a fazer uma cirurgia de muito risco, e a partir dali, isso já tem o quê? Tem uns 10, 11 anos que isso aconteceu, e eu busquei por conta de saúde, mostrei, fiz um vídeo, olha, como eu estou extremamente debilitada, vou passar por uma cirurgia, e a partir de então ele começou a me atender, né? E assim, eu continuo fazendo ressonância harmônica, as minhas listas agora são um pouco mais conscientes, né, do que no início, mas é fundamental para quem, hoje em dia, assim, para quem quer entrar no autoconhecimento, é inevitável que a gente caia na mecânica quântica, como ele expressa para a gente, como ele explica, né, a física quântica para a gente, e isso passa a fazer parte do seu caminho. Eu, sinceramente, tenho muito a agradecer, porque o professor Hélio Couto contribui demais com o meu processo, mesmo à distância. Ele, assim, o trabalho que ele faz, eu tiro meu chapéu para ele. E ele me inspirou, inclusive, porque teve uma época que o pano de fundo do meu trabalho ficou muito voltado para aquelas mandalas, né, da Líria, né, que é uma intervenção intergaláctica, que é do socorro de almas de crianças e mulheres que são afetadas, né, por pedofilia, por abuso sexual, por violência doméstica. Então, isso passou a ser assim um pano de fundo há algum tempo no meu trabalho. Então, a contribuição. E aí passei a fazer parte de uma equipe que eu me sinto muito honrada. Não com o professor Hélio Couto, mas diretamente com as mandalas, né, dessa intervenção, né? Então você acaba vestindo a camisa, entendendo o propósito, do impacto que de fato aquelas mandalas têm na vida das pessoas, né? Na minha vida, na vida dos meus filhos. Então, o trabalho com o professor Hélio Couto é um trabalho que eu também não pretendo parar. E todas as vezes que eu solicitei socorro e ajuda da egrégora do professor, todas as vezes ele esteve ali comigo. Ô, Juliana, explica para nós um pouco mais sobre essa frequência harmônica. A ressonância harmônica. A ressonância harmônica é um trabalho que o professor Hélio faz, onde ele personaliza ondas de informação para cada consciência que solicita para ele. Então você faz lá as suas listas de desejos, as suas listas de pedidos iniciais, né? Só que a função da ressonância harmônica é levar as pessoas à iluminação através do conhecimento, né? Da busca de si mesmo, através do conhecimento de quem se é, na real, né? De quem nós somos. Então, o trabalho dele é assim, imagina que você quer chegar num objetivo, mas para chegar naquele objetivo, você precisa se desvencilhar de muitas camadas, né, do ego, para que você possa atingir aquele objetivo e que seja um objetivo que contribua não só contigo, mas com os demais, principalmente, né? Então, nessa caminhada de pedidos, vamos dizer assim, porque é uma coisa que ele enfatiza muito, da casa, carro, apartamento. Quando você está nessa ainda vibrando no ego, fazendo pedidos, né, para que ele solicite a ele essas ondas de informação, nesse processo todo, você tem os seus pedidos obtidos de acordo com o nível de resistência que você vai tendo em maior ou menor grau, né, de resistência às informações novas e às suas mudanças internas, né, mudanças de paradigma, mudanças de status quo, mudanças de crenças limitantes, né? Porque, olha o que acontece. Muitas pessoas fazem a ressonância harmônica e têm as suas vidas estagnadas, como eu tive um bom tempo, por conta do quê? Porque vem uma nova informação. Ele te manda uma informação de luz que é completamente diferente com a informação que você tem, que você já vem com a sua configuração aí no seu DNA, das suas crenças, né? E quando você está incongruente com o que você pensa, com o que você sente, o que você faz, você
estagnem. Por isso que as pessoas, por isso que se torna um caminho desafiador, porque realmente você precisa abrir mão de determinadas crenças, determinadas formas de pensar, forma de enxergar o mundo, né? Aquela forma que nós temos ainda como embriões de consciência, né? E abrir mão de tudo isso fala-se diretamente com o nosso ego, né? Individualizado. Então, o papel da ressonância harmônica é que nós tenhamos todos iluminação espiritual e que nos ajudemos uns aos outros, né? E esse trabalho do professor Hélio Couto é muito além. Eu não tenho palavras para descrever aqui em poucos minutos, mencionar e mensurar, tentar medir esse trabalho, né? Que é um trabalho planetário, é um trabalho único que o professor Hélio Couto faz aqui no planeta Terra, neste momento, nessa era, né? E, de fato, sim, eu me sinto privilegiada, sabe? De estar fazendo parte disso tudo, de, nesse contexto encarnatório aqui, ter decidido uma coisa que eu me sentia muito atrasada. Meu Deus, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de estar atrasado na sua evolução espiritual. Então, Vixe, eu sinto todo dia. Todo dia eu sinto isso, que tá atrasado. Você também, Edson? Estou atrasado com alguma coisa e nessa época que eu conheci a ressonância, eu queria fazer de tudo que houvesse para que eu pudesse ter essa expansão potencial, porque eu tinha essa sensação de estar sempre atrasada em relação às informações, era uma coisa assim muito, muito forte em mim. E, na verdade, através do autoconhecimento, dos meus processos, eu fui entender que isso também é uma crença, né, limitante, e que nós não estamos atrasados, nós estamos certo, na hora certa, acontece certo, né? Agora, por que estagna? Por que muitas pessoas falam, não tive estagnado depois que eu fiz a ressonância harmônica? Pelo choque, né? Porque uma vez que você vê uma realidade nova, você não consegue desver mais. Só que aquela informação nova, ela é completamente contrária à programação que você já vem fazendo. E aí? Né? Como que eu vou agir perante ao que eu estou sentindo, que eu já vi, que não tem como voltar atrás, né? Aí você já falava que uma vez que a consciência da gente expande, não volta, né? E aí de choque com todas as nossas programações de limitantes, principalmente de escassez, de como se relacionar, né? Então, essa minha busca de autoconhecimento teve muito voltada para essas questões. Por que eu tenho essas limitações? Por que tantas, né? No meu caso, eu sempre falo, se eu fiz uma palestra que eu falo sobre isso, que eu sempre vim da área de comunicação também, trabalhei em várias rádios, aqui em Campo Grande, lá em Florianópolis, sempre na área de comunicação, tive agência de marketing aqui. Por que eu não conseguia sair do tal do analógico e ir para o digital? Era uma coisa que me incomodava, tal. E eu queria entender por que aquilo acontecia comigo, né? Por que os meus relacionamentos sempre tão conflituosos? Eu que fiz um casamento de 20 anos com o pai dos meus filhos. Por que aquela incongruência? E aí, através dessa busca de autoconhecimento, eu fui entender que todos nós estamos como se fosse um plano cartesiano, né? No momento que eu estou e na velocidade das informações. Então, quanto mais informação nova a gente vai se abrindo, né? Mais a gente vai mudando de frequências e pessoas vão passando pela vida da gente. Mas aí está o grande boom da coisa. Como é que eu tenho informações novas se eu não abro mão do velho, né? Daquelas velhas crenças? É igual no celular. A gente precisa estar resetando sempre para colocar alguns aplicativos, para caber mais aplicativos novos. E nessa sacada, assim, que eu fui percebendo como o divórcio energético ele é ferramenta útil. Porque nessa questão de limpeza emocional, de transmutação emocional, essa informação dessa modalidade terapêutica, né, que eu posso dizer assim, que é o divórcio energético, contribuiu bastante.